Quando um único navio encalhou e simplesmente parou o comércio do planeta, o mundo inteiro se virou para olhar para uma das passagens de água mais importantes que existem, o Canal de Suez. Parem para pensar nesse número. 10 bilhões de dólares. Essa foi a estimativa do valor das mercadorias que ficaram ali paradas, por dia, quando o navio Ever Given bloqueou o canal. É uma quantia absurda, por dia, sem poder ir a lugar nenhum. Esse incidente todo, ele acabou expondo uma fragilidade que ninguém imaginava. Mostrou como essa cadeia de suprimentos global super complexa e que a gente depende para tudo, pode ser travada por um único problema, num único lugar. É um efeito dominó que afeta a produção no mundo todo. E aí fica a pergunta, né? Como é que um pedaço de água cavado no meio do deserto virou uma artéria, assim, tão vital para a economia do mundo? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar na história, na geografia e, claro, na geopolítica. A ideia de ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, olha, isso não é nada novo. Na verdade, é um sonho muito, muito antigo. Coisa da época dos faraós, dos imperadores persas, bem antes da engenharia moderna sequer sonhar em fazer isso de verdade. O comércio mundial depende, fundamentalmente, de rotas marítimas. E essas rotas, inevitavelmente, passam por uns corredores bem estreitos, que são conhecidos como pontos de estrangulamento, ou, em inglês, choke points. São verdadeiros gargalos. E quem controla esses gargalos tem um poder gigantesco sobre o comércio global. Vamos dar uma olhada e comparar os 3 pontos mais importantes nessa rota leste-oeste: Suez, Panamá e o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca, ok, tem um volume de navios maior, mas Suez se destaca. É de longe o canal artificial mais importante do mundo, deixando o do Panamá bem para trás. A escala aqui é impressionante. Malaca lidera por ser um estreito natural, mas quando a gente fala dos canais que foram construídos pelo homem, Suez está em outra categoria. É, sem exagero, uma supervia dos mares. Como eu disse, o sonho é antigo. Faraós tentaram, persas talvez até tenham conseguido. Mas vamos avançar um pouco no tempo. Lá para o século XVIII. Napoleão Bonaparte, durante a campanha do Egito, virou para os engenheiros dele e falou: achem um jeito de construir uma ligação direta aqui. Só que eles falharam. E o motivo é quase cômico. Um erro de cálculo, acredita? Eles calcularam que o Mar Vermelho era 10 metros mais alto que o Mediterrâneo, o que tornaria tudo inviável. Anos depois, descobriram o erro e, bem, o sonho renasceu. Bom, vamos então para a próxima fase da história. Porque o canal não foi só um milagre da engenharia. Ele se tornou o grande prêmio num jogo de poder entre impérios, uma peça-chave para dominar o mundo. A construção começou lá em 1859, movida pela visão, quase uma obsessão do diplomata francês Ferdinand de Lesseps. Foi uma obra gigantesca que levou 10 anos. Mas os britânicos, que no início eram contra o projeto, rapidinho perceberam o erro estratégico. Em 1875, eles foram lá e compraram a parte do Egito no canal. E, para garantir de vez, em 1882, eles simplesmente ocuparam o país para ter controle total dessa nova rota. A inauguração em 1869 foi o evento do século. Tinha gente importante do mundo todo lá. A imperatriz da França, Eugênie, estava a bordo do navio francês que teria a honra de ser o primeiro a passar oficialmente pelo canal. Estava tudo pronto para a festa francesa. Só que, durante a noite, num ato de pura audácia, que já mostrava o que vinha pela frente, um navio de guerra britânico manobrou no escuro, sem luzes, e se meteu na frente de todo mundo. Quando o canal abriu, para o choque geral, o primeiro navio a cruzar foi o britânico. Era um recado bem claro de quem realmente ia mandar ali. E o impacto disso tudo foi revolucionário. Uma viagem de Londres até a Índia, que antes demorava uns 3 meses dando a volta na África, passou a levar só 3 semanas. O canal de Suez não era só uma conveniência. Ele virou a aorta do Império Britânico, consolidou o poder deles e mudou o comércio mundial para sempre. Claro que, com tanto poder e dinheiro em jogo, o canal ia virar um barril de pólvora. O século XX o transformou num palco de crises internacionais, guerras e brigas constantes pelo controle. Em 1956, veio a crise de Suez. O líder do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o canal. A resposta foi imediata. Grã-Bretanha, França e Israel invadiram, mas aí os tempos eram outros. Estados Unidos e União Soviética pressionaram e eles tiveram que recuar. Foi um sinal claro de que o poder no mundo tinha mudado de mãos. Anos depois, de 67 a 75, o canal fechou de novo por causa da Guerra dos 6 Dias. Isso forçou os navios a voltarem para a rota longa, ao redor da África. E, curiosamente, foi o que impulsionou a construção daqueles superpetroleiros gigantes que a gente vê hoje.
E isso nos traz para os dias de hoje e para o futuro. Aquela era das crises de nacionalização talvez tenha ficado para trás, mas novas disputas, novas rotas alternativas estão aparecendo e desafiando o domínio de Suécia. Hoje, os desafios são outros. Tem pirataria ali na costa da Somália, instabilidade na península do Sinai, e esses problemas, junto com a busca por novas vantagens, fazem todo mundo procurar alternativas. Tem a rota do Mar do Norte, que está se abrindo com o degelo do Ártico, um corredor terrestre entre Irã e Rússia, e a ideia mais polêmica de todas, uma proposta para um canal concorrente em Israel. Essa ideia de um canal em Israel também não é nova. Documentos que eram secretos lá dos anos 60 mostraram um plano do governo americano para construir uma alternativa ao Suez. Mas o método que eles sugeriram para cavar o canal era, para dizer o mínimo, chocante. O método de escavação proposto era diferente de tudo que já se pensou em fazer. O plano era usar nada mais, nada menos do que 520 Explosões nucleares. Sim, é isso mesmo que foi dito, detonar 520 bombas atômicas para rasgar um canal no meio do deserto de Negev. Uma ideia que, felizmente, foi engavetada, mas que mostra até onde as superpotências cogitavam ir para garantir o fluxo do comércio. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Com o Ártico derretendo e criando novas passagens, com corredores terrestres sendo planejados e a ideia de canais rivais sempre voltando à tona, será que uma hidrovia de 150 anos consegue continuar sendo o centro do comércio mundial? O futuro do Canal de Suez, mais uma vez, é uma questão de geopolítica global.